Bom, vamos mergulhar direto nessa análise e logo de cara mudar um pouco a nossa perspectiva. Sabe, quando a gente pensa em filosofia estoica, é super comum imaginar logo de primeira aquela ideia de uma resignação passiva. Tipo, alguém só aceitando o destino de cabeça baixa, sem reagir. Mas olha, os textos antigos mostram um cenário completamente diferente. O estoicismo não tem nada a ver com rendição. Na verdade, é um esporte de combate. É ativo, super dinâmico e totalmente focado contra aquelas dificuldades diárias que o mundo invariavelmente joga na nossa direção. E a grande pergunta que os estoicos jogam pra gente é exatamente esta: e se a existência não for uma dança graciosa, toda previsível, mas sim uma luta? Uma verdadeira partida de combate? Pensa bem, quando a gente troca aquela expectativa de uma valsa perfeita pela dura realidade de um ringue imprevisível, as reações humanas diante da adversidade mudam da água para o vinho. Em vez de sentir aquela frustração profunda por ter dado um passo em falso, nasce uma preparação super atenta para desviar do próximo golpe. E isso nos leva direto para uma citação simplesmente genial do imperador romano Marco Aurélio. Ele percebeu, lá atrás, que esses ataques súbitos e imprevistos não são falhas no percurso, não. Eles são o próprio percurso esperado. A mente moderna precisa estar preparada para isso. Numa dança formal, ninguém espera ser derrubado, concorda? Mas no tatame, um empurrão não surpreende ninguém. É exatamente para isso que a gente entra lá. Parte 1. O ringue da vida, encarando a dificuldade. Os antigos estoicos se viam mesmo como verdadeiros guerreiros da mente. A ideia deles, ao estudar essa filosofia, não era ficar recitando teorias complexas no silêncio de uma biblioteca. Nada disso. A intenção era entrar de propósito no ringue do mundo real e aplicar essas táticas ali, onde os problemas do dia a dia realmente acontecem. Mas aí fica a dúvida. Quem é de fato o adversário nesse ringue? O ponto crucial aqui, e que muda todo o jogo, é que os verdadeiros oponentes não são os eventos externos. Não é a crise econômica, não é a chuva que estragou os planos, nem um insulto repentino. Os adversários reais são as emoções internas tóxicas, aquilo que os estoicos chamavam de paixões. São essas emoções não domadas, como o pânico irracional e a fúria cega, que causam aqueles naufrágios dolorosos e levam a mente a um nocaute fulminante. O que nos leva à parte 2, o objetivo do lutador, alcançando eudaimonia. Sabendo quem é o oponente, a gente precisa definir o que significa a vitória, certo? O objetivo final desse lutador estoico é alcançar uma vida que flui suavemente. E a gente conquista isso domando essas emoções restritivas e não virando uma pedra de gelo sem coração. Os mestres antigos nunca propuseram suprimir todo e qualquer sentimento. A sacada era simplesmente aprender a não ser um escravo deles. E a palavra grega eudaimonia revela uma coisa fascinante. A filosofia aponta que o objetivo final da vida é ser bom, do grego eu, com o nosso próprio espírito interior, o daimon. Ou seja, trata-se de manter a mente sã, vivendo em harmonia absoluta com a versão mais elevada e autêntica do nosso próprio ser. Porque na prática existe uma lacuna bem clara, um grande vão entre quem nós somos agora, cheios de falhas, e aquele nosso potencial máximo, o nosso eu ideal. E o sofrimento, na maioria das vezes, nasce justamente do tamanho dessa distância. Então o objetivo final e o treino diário de um guerreiro é focar com tudo em fechar esse espaço, expressando aquele potencial lá no alto, a cada instante, para chegar num estado sereno e invencível. Parte 3. A regra do controle, focando no processo. Bom, para conseguir fechar essa lacuna do potencial, a gente entra no que dá para chamar de terreno de treinamento. E é bem aqui que se aprende o conceito mais essencial, a espinha dorsal de toda essa lógica. A capacidade de separar, de forma super rigorosa, aquilo que a gente pode controlar diretamente daquilo que está totalmente fora do nosso alcance. Então, a grande jogada é contrastar de vez esses dois polos. A atenção total tem que ir para o esforço, para o caráter, para a preparação mental. Agora, o resultado final, o que os outros vão pensar ou as circunstâncias externas, isso não pertence ao lutador. Fica muito claro que o sofrimento emocional surge exclusivamente quando a gente insiste em entregar o nosso poder interno para esse lado incontrolável da balança. O chamado triângulo estoico sintetiza isso de um jeito perfeito. Pensa na metáfora de um arqueiro. A gente pode treinar de forma impecável, mirar no alvo com uma concentração absurda e soltar a flecha com maestria. Mas uma rajada de vento imprevista no meio do caminho pode mudar tudo. Focar no processo é o que garante o sucesso interno instantâneo.
É isso que permite que qualquer resultado seja aceito com uma confiança super tranquila e inabalável. Vamos para a parte 4. O parceiro de treino aceitando os golpes. Agora a gente vai entender como toda essa base constrói uma visão super sólida sobre o jeito que um praticante estoico enxerga as adversidades inevitáveis, os insultos e aquelas pedras chatas no caminho. O filósofo Epicteto traz uma perspectiva simplesmente genial sobre isso. Ele sugere que a gente não deve olhar para a dificuldade como uma punição cósmica injusta. Na verdade, o destino está só juntando a gente com parceiros de treino para construir a nossa força, igualzinho faria um instrutor físico na academia. Lembra dos mitos de Hércules? Sem aqueles monstros colossais e os desafios assustadores, ele teria só passado a vida dormindo na cama e jamais teria desenvolvido aquele poder incomparável. E como é que a gente ganha condicionamento mental para aguentar os golpes desse parceiro de treino? Através de práticas muito específicas. O kit de ferramentas estoico envolve exercícios fantásticos. Tem a visualização negativa, que prepara a mente imaginando os percalços com antecedência. Tem o desconforto voluntário, que serve para expandir ativamente a tolerância ao estresse. E a cláusula de reserva, que é agir e planejar já sabendo, desde o primeiro passo, que os obstáculos podem sim alterar a rota que a gente desenhou. E a conclusão incrível de tudo isso é que um obstáculo deixa de ser uma barreira indesejada. Ele se transforma literalmente no próprio combustível para o fogo da virtude. É como o vento, sabe? O vento apaga uma vela simples, mas alimenta furiosamente uma fogueira gigantesca. Da mesma forma, os contratempos diários e as pequenas derrotas viram a prática essencial que nos deixa cada vez mais fortes. E chegamos na parte 5, a arte de recuperar, o jogo da equanimidade. Entrando na nossa reta final, a gente precisa admitir um fato super realista. Até os guerreiros da mente mais casca-grossa e experientes levam golpes imprevistos e perdem o prumo de vez em quando. O desequilíbrio é real, faz parte, e negar isso seria perda de tempo. O que nos traz direto para o processo de recuperação rápida, que a gente pode chamar de o jogo da mente. É um passo a passo simples. Primeiro, notar o desequilíbrio, perceber que perdeu o centro. Depois, agir na mesma hora para interromper a queda, não deixar a coisa desandar de vez. E, por fim, retornar a uma mente sólida e equilibrada. A verdadeira marca da maestria estoica não é conseguir se esquivar perfeitamente de tudo, mas sim quão absurdamente rápida é a recuperação depois de levar um sulavanco. A própria palavra ilustra isso lindamente. Equanimidade vem das raízes latinas e significa uma mente uniforme, nivelada. É aquele retorno essencial, sabe? Voltar para um estado mental de balanço perfeito, meros instantes depois que a vida resolve dar aquele tapa inesperado. Trazendo tudo isso para os dias de hoje, a filosofia precisa se chocar com a vida física e crua. E aí vem à mente aquelas palavras precisas do Mike Tyson, de que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Existe uma diferença abissal entre estar sentado na paz da praia lendo a teoria de como surfar e, de fato, estar lá na água engolindo onda violenta. A teoria é maravilhosa, é a base, mas é no contato real e duro que ela vira realidade. Para fechar a nossa análise, fica uma reflexão para levar para a vida. Na próxima vez que a adversidade bater a porta, como ela vai ser catalogada na mente? Como uma punição cruel, super injusta, ou como uma rara e excelente oportunidade? Um convite real para uma sessão de sparring que vai deixar a força mental ainda mais afiada? Afinal de contas, o ringue está aberto, a luta começou, e a escolha de extrair força desse combate é 100% nossa.